Senhor, hoje eu agradeço em alegria que o Senhor nos ensinou que não precisamos mais temer o mal, porque o Senhor nos ensinou através da nova aliança que somos salvos para sempre, que somos eleitos, escolhidos, nação santa, que através desses estudos que o irmão André, ele passa, dirigido pelo Espírito Santo, que vem a cada pessoa compreender que estamos seguros, ninguém nos tira das mãos do Senhor, porque nós somos eleitos, escolhidos, nação santa e mais que vencedor, somos sal da terra. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por nós, pelos eleitos do Senhor, por todos aqueles que o Senhor cada dia nos traz para ouvir a palavra que liberta, a palavra do amor. E nós te agradecemos. Abençoados de Deus, estamos de volta com mais um estudo, abençoados, mais uma revelação do nosso Deus, né, para os irmãos aí. E esse é o estudo de exortação, abençoados. O que é o estudo de exortação? Eu já expliquei. É estudo para um avivamento, um despertar, né, para a palavra de Deus. Amém, amados? Vou já inicialmente agradecer a todos os irmãos do grupo do WhatsApp, do Facebook, do nosso blog e do nosso canal de YouTube. Amados, se vocês gostam do trabalho de evangelização em graça que fazemos aqui, então, abençoado, se inscreva, dê um like em todos os vídeos que você for ver, ouvir. Estude conosco nos vídeos, tem conteúdos muito importantes aí para a nossa vida espiritual. Amém? Então se inscrevam aí, envia para mais pessoas, compartilhe aí os nossos vídeos, amados, e nos ajude a levar esses conhecimentos, a luz das Escrituras para mais pessoas. Amém? Então agradeço aí, irmãos, graça e paz, amados. Antes de iniciarmos, aguenta aí, aguarde aí, mas essa prévia de palavra, eu tenho que falar isso. Tenho que falar isso para mostrar para os abençoados que, embora muitos pregadores, tanto do sistema como em graça, se baseiam muito no grego, eu particularmente prefiro me basear no hebraico, porque foi o original escrito. Tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento foi originalmente escrito em hebraico. Jesus era hebreu, que hoje se chama judeu. Todos os discípulos eram judeus. Embora Paulo de Tarso tinha duas nacionalidades, mas ele também falava hebraico quando ele pregava, o aramaico também, que era uma língua, né, do povo, né? A língua oficial hoje nossa, nos dias de hoje, é o inglês. Naquela época era o aramaico, então todos falavam aramaico. O hebraico era usado para coisas espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque quando traduziram, o Novo Testamento não foi escrito em grego, ele foi traduzido para o grego. Essa tradução se chama Septuaginta. E nessa tradução, muitas palavras que eram originalmente hebraico
por causa do alfabeto grego ser diferente, muitas palavras dessas não se encaixavam. Então colocaram palavras, substituíram palavras parecidas, mas muitas vezes essas palavras fogem do contexto original. Então, entrando no nosso estudo de hoje, aguarda aí, abençoados, não saia não, esse estudo é importante. Entrando nesse nosso estudo de hoje, né, nosso tema aqui vai direto do Gênesis 1, 2. 1 diz assim: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Descansou. E se eu disser para você que Deus não descansou? Vocês vão dizer: ah, irmão André, você está maluco. Está escrito descansou? Sim, amados. É por isso que eu fiz essa prévia sobre a etimologia da palavra, porque no original não está descansou. Ah, abençoado André, então o que está escrito lá? Está escrito celebrou. Nesse dia, celebrou, Deus nesse dia celebrou todo o trabalho que havia realizado. Celebrou. Ele celebrou, ele ficou feliz por ter realizado todas aquelas maravilhas que é o nosso mundo hoje. Nosso mundo é uma maravilha, embora muitos pensem ao contrário, mas ao contrário é por causa dos homens que criam o caos. Mas nosso mundo não foi feito para ser o caos. A própria Bíblia já diz isso. Então essa palavra descansou, que foi traduzida, no original está celebrou. E o que tem a ver, abençoado, essa palavra com o nosso estudo de hoje? Tem tudo a ver, abençoados. Porque o tema do nosso estudo de hoje é: o sábado é anulado pelas obras da lei. Esse é o nosso tema. O sábado que os religiosos guardam, é anulado pelas obras da lei. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. Eu declaro a mente de Cristo ativada em nós, para que podemos entendermos com os olhos espirituais as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado, amém? Que está em nós, mora dentro de cada um de nós, amém? Assim seja. Abençoados, vivemos em graça, automaticamente vivemos um verdadeiro sábado, não toda semana, como é no sistema religioso, mas a cada dia. Vocês sabiam? Não sabiam, por falta desse conhecimento. O sistema religioso anula o real sentido do sábado, do sabate, com tradições, orações e sacrifícios religiosos. Amém? Aguarde aí um minuto aí para os nossos colaboradores. Não saia daí, abençoados. É um estudo importante. Aguarde um minuto aí, que voltará em breve com o nosso estudo aí. Abençoados, nós que vivemos em graça, que servimos a Deus e a Cristo em graça,
Nós é que realmente guardamos o sábado do Senhor. Mas como que é isso, abençoado? O sábado não é do sistema religioso. Não é para não ser guardado. Não é assim que foi ensinado. Sim, abençoado. Mas eu vou explicar aqui o sentido desse sábado. Eu vou explicar para vocês o sentido. Realmente não é para ser guardado como o sistema religioso guarda. Uma vez por semana, né? Começa na sexta à tarde, termina no sábado, toda semana tem que fazer isso, né? Realmente não é assim. Não é esse para ser guardado esse sábado dessa forma, com as festas que eles fazem, né? Com os estudos que eles fazem dentro da lei, né? Não é assim que é para ser feito esse sábado. Ah, abençoado, você quer ser melhor que o rabino judaico lá, quer saber de tudo. Não, eu não sou melhor que ninguém. Apenas o Criador está me mostrando uma visão de que o sistema religioso guarda um falso sábado, anulado pelas obras, tradições religiosas e sacrifícios deles. O verdadeiro sábado, ou seja, o descanso espiritual, né, não é como é feito hoje. Paulo diz, né, aos judeus que o ouviam, que isso foi pregado aos judeus, também foi pregado àqueles que serviam a graça de Deus, e como também hoje está sendo pregado para nós, que vivemos a fé trazida pelo apóstolo Paulo. E Paulo diz aos hebreus o seguinte, aos seus ouvintes, que estavam ali, começando ali naquele alicerce da graça. Em Hebreus 4:2, ele diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, ou seja, os que serviam a graça de Deus. Aquele evangelho, aquele fundamento que Paulo estava trazendo, o qual recebeu do próprio Cristo. Então as boas novas, né, esse evangelho do Cristo, a graça, foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, os judeus, os fariseus. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada por fé por aqueles que a ouviram. Por que ele diz isso? Por causa de toda a religiosidade deles. Todas as tradições religiosas que eles guardam, todas as obrigações religiosas deles. E como diz o Evangelho, a lei não é baseada na fé, e sim nas ordenanças da lei. Está em Gálatas 3:12, que diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá por fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica estas coisas, por elas viverão. Viverão pelas tradições, sacrifícios e obras como até hoje eles vivem. A mensagem do fim dessas ordenanças foram anunciadas a todos e também aos judeus, mas por não servirem em fé, mas em ordenanças da lei, continua em desobediência, porque vive por essas práticas, né? Como diz a palavra, vivem por elas, por essas mesmas práticas da lei. E Paulo diz mais a esse respeito, ao Hebreus 4:3-4. No 3 ele diz assim: pois nós, os que cremos, é que estamos naquele descanso.
o sábado, né? Eles não diz que é um descanso, não um feriado de final de semana, mas um descanso, o qual Deus fez todas as suas obras e descansou, né? Assim que eles falam. Mas esse descanso aqui não tem nada a ver de deitar, botar os pés para o alto e não fazer nada. Pelo contrário, os judeus hoje até fazem muita coisa. Eles dedicam o dia todo deles, né, na religiosidade deles. Eles abstêm das coisas do trabalho, das coisas materiais, de ganhar dinheiro, e dedicam-os a coisas de Deus. Mas Paulo está dizendo sobre um descanso diferente aqui. Então ele diz: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus diz: eu jurei na minha justiça. Na Bíblia de vocês está ira, mas eu também não uso a palavra ira, porque ira é obra da carne. Deus não é carne, Deus é espírito. Então, na verdade, essa tradução seria justiça. Então Deus disse: eu jurei na minha justiça, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então Deus concluiu todas as obras. Mas por que ele concluiu todas as obras? Porque ele diz: embora suas obras tivessem concluído. Porque era para o povo ter descanso. Deus fez todas as coisas para nós, mas ele jurou que jamais entrarão no meu descanso, embora ele tivesse concluído todas as coisas. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, o sábado. Nessas palavras, ele referiu no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que realizara. Deus descansou, segundo Hebreus 4:4, das obras dele. Mas aqueles homens continuaram nas práticas dos erros, e por isso Deus vira e diz que eles não entrariam no descanso deles. Ah, abençoado, mas a palavra se refere a Gênesis. Sim, amados, mas assim o povo não muda. Ah, evolução, já evoluiu tudo. Evoluiu tecnologia, evoluiu medicina, estudo, evoluiu muita coisa. Mas o homem não evolui. Ele continua o mesmo. Assim como ele era desobediente no princípio, ele era desobediente na época de Paulo. Continua desobediente nos dias hoje nossos. E por que Deus diz que não entrarão de descanso esses desobedientes? Né? Por causa das práticas dos erros. Por não atentar ao verdadeiro significado da palavra de Deus. Hebreus 4:5, ele diz de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Todo sistema religioso estão na prática do erro, pois todo sistema vive nas mesmas obras, sacrifícios e tradições religiosas que aqueles povos viviam. E essas práticas anulam o sábado, o descanso. E Paulo diz aos Hebreus: entretanto, resta entrarem alguns, não todos, naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão. Quem foi anteriormente pregado as boas novas? Antes dos gentios foram os judeus. E que eles não entrarão. Por que não entrarão? Por causa da desobediência. O grande mal
do ser humano é a desobediência. E todos aqueles que seguiram, né, a mesma religiosidade desse povo judeu também não entrarão no descanso, porque também estão em desobediência. Amém? Fora aqueles que receberam a graça, ainda restavam alguns a entrar no descanso, como diz Paulo, mas não entravam e ainda hoje ainda não entram por causa da desobediência. Esse é o verdadeiro objetivo do sábado, o descanso das ordenanças da lei, e não uma prática tradicionalista onde todo dia sétimo, todo sábado, faz grandes banquetes e pensam, segundo eles, estar descansando em lembrança ao descanso de Deus. Paulo diz aos Romanos 14, 17, 18, ele diz no 17: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quantos estão nas religiões e não fazem justiça? Quantos não estão em paz? Quantos não têm aquela alegria espiritual? Amém? Aqueles que assim servem a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aqueles que servem a Cristo, assim como espiritualmente, sem comida, sem bebida. Amém? Mas, como eu disse, né, festejando a obra de Deus a cada dia no seu interior, agradecendo a Deus a cada dia por tudo que Ele fez até hoje para nós. Amém? E não continuar na prática das obras, na prática da lei, pois quem descansa no sábado deveria descansar de suas obras, mas continua nas práticas, anulando o sábado. E Paulo ensinou aos hebreus isso. O verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso, a verdadeira celebração é celebrar Cristo em nós. Deus hoje mora dentro de cada um de nós. Hoje somos livres das ataduras, das correntes. Hoje já somos salvos, justificados, sem dívida. Isso é celebrar. Esse é o verdadeiro descanso. Esse é o verdadeiro sábado. E Paulo ensinou isso aos hebreus, dizendo em Hebreus 4, 9 e 10. E ele diz assim no 9: assim, ainda resta um descanso, um sabático, para o povo de Deus. 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, preste atenção, abençoados, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Essa é a pregação da fé. Anunciar o que o sistema religioso não tem o descanso. E não terá descanso enquanto não entender que é pela pregação da fé, ou seja, da graça, que realmente entraremos de uma vez por todas no descanso de Deus, e não somente uma vez por semana. E toda semana estão na mesma prática, toda semana, sexta-feira, começa a preparar aquelas comidas, aí sexta-noite começa o sabate e não pode fazer mais nada, nem varrer casa pode. Alguns, os judeus, dedicam o dia inteiro no templo, até no sábado. Alguns religiosos, hoje, no Brasil, algum sistema religioso hoje, congregações hoje, também guarda sábado, né? Alguns ficam em casa de perna pro ar, outros ficam enfiados o dia inteiro na igreja lá, mas ouvindo o quê? A pregação da lei. Não estão ouvindo a graça, não estão celebrando aquilo que Deus já fez, mas muitos estão pedindo para Deus fazer ainda aquilo que já fez, orando para que Deus faça aquilo que já fez,
buscando um Deus que já mora dentro de cada um deles. Então essa desobediência está num falso descanso. Eles não estão descansando. Hebreus 4 diz para esforçarmos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. O que Paulo quer dizer aqui para os hebreus? Não vamos seguir esses exemplos, tanto de alguns cristãos, do sistema religioso, né? Principalmente o sistema evangélico, quanto alguns judeus. Não vamos seguir esse exemplo, porque não é esse o descanso que Deus quer uma vez por semana, mas que é um descanso de uma vez por todas. Como assim Deus descansou de todas as suas obras? Então nós também temos que descansar de nossas obras. Vocês estão me entendendo, abençoados? Esse é o objetivo do verdadeiro sábado. Mas resta ainda um repouso sabático para o povo. Mas eles não descansam, porque não largam as suas práticas tradicionalistas, religiosas, sacrifícios, de orações. Porque todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Bom, foi dado o recado. Espero que eu tenha sido um bom intérprete. Espero que o abençoado tenha entendido. Amém, amados? E agora vamos saudar, vamos dar umas saudações para alguns irmãos, alguns abençoados, né, que nos ouvem aí. E vai hoje aqui, nossa saudação vai para os abençoados da Espanha, de Alicante, né, Espanha, para Eliette Pontes e a todos os abençoados que estão se reunindo lá em Alicante. Para Leda Mandiza, da República da África do Sul, graça e paz, abençoadas. Para Caleb Manuel, de Talatona, Eirasto, de Cambane, Wenceslau Fernandes e a todos abençoados da Angola, graça e paz, amados. Para Jéssica Tic, e tem um apelido de abençoada, abençoada mesmo, hein? E a todos abençoados de Moçambique, África Oriental, graça e paz, amados. Abençoados, fique sabendo aí que o verdadeiro descanso é estar na prática da fé, na graça de Deus, amados. Amém? Que o Espírito Santo em nós nos ilumine a cada dia, para entendermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado. Assim seja, abençoados. Até mais. Graça e paz.